pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Criando Robôs com o Automation Edge. Aqui nós discutimos as estratégias para você chegar aos seus primeiros 5 dígitos mensais com a plataforma Automation Edge. Meu nome é Giovana, eu sou consultora, mentora e instrutora de RPA. E o tema do episódio de hoje é veja por que o método ATA é o mais rápido e fácil para você aprender a construir robôs virtuais com o Automation Edge. Então hoje aqui comigo está o Rosni Neto, vou passar a palavra para ele. Fala aí, Rosni. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rosni, sou também consultor e instrutor, né, de Automation Edge, trabalho com a plataforma já há alguns anos, trabalho com a Giovana também já há algum tempo, né, Gi? Sim. Então, a gente junto aqui, junto também com o Victor, nós desenvolvemos, né, um método que vai ajudar vocês a construir esse conhecimento e a sedimentar esse conhecimento sobre como desenvolver os seus RPAs, as suas automações, utilizando a plataforma Automation Edge. É sobre isso que a gente quer falar hoje um pouco com vocês. Exatamente. Gi, para começar, eu acho que vale a pena a gente começar falando a respeito das diferenças que existem, né, entre o método ATA, né, e aquele linear, aquele método tradicional que a gente já viu na escola, que a gente vê por aí, naquele ensino básico que a gente recebe ou recebeu no ensino tradicional, né? Quais são essas principais diferenças, Gi? Então, o método tradicional é aquele que nós tínhamos, né, como você mesmo comentou, lá na escola. Nós fizemos o primeiro grau, o segundo grau. Então, ele é um método onde o professor ele recebe um cronograma e nesse cronograma está descrito qual é o momento durante aquele ano letivo que ele vai abordar um determinado assunto, uma determinada matéria. Vamos fazer um exemplo aqui. Imagine uma aula de matemática. Na aula de matemática, o professor de matemática ele tem vários assuntos para abordar durante o ano. E digamos que no segundo bimestre ele tenha que falar sobre equação de segundo grau. Ele vai falar durante 1, 2 semanas, enfim, ele tem algumas aulas ali para destrinchar esse assunto com os alunos e depois ele vai aplicar a prova e se o aluno foi bem, beleza, ótimo. Se o aluno foi mal, no final do ano ele vai ter lá uma recuperação de 2 aulas e ele vai ter mais uma oportunidade de fazer a prova. Porém, esse método tradicional é um método onde o professor aborda aquele determinado assunto uma única vez. E a gente sabe que muitas vezes você não está bem, algumas vezes você pode até estar passando por um problema de saúde, ou enfim, está no meio da adolescência, ali eu pensando em equação de segundo grau, eu tive na 7ª série, né? Então eu era adolescente. E eu falo da equação de segundo grau porque eu não fui bem, sabe? Eu reprovei na 7ª série por causa da equação de segundo grau. E aí eu não tive a oportunidade de aprender de novo, né? Eu acho que eu não aprendi ainda, na verdade. Então é isso que acontece no ensino tradicional, que é chamado de ensino linear. O aluno, ele recebe aquela informação uma vez apenas. E aí, se ele não estava bem por um problema dentro de casa, um problema de saúde, enfim, ou simplesmente porque ele não tinha mais dificuldade realmente naquela matéria, naquele conhecimento, ele não vai ter a oportunidade de aprender de novo e ele vai ficar com essa lacuna durante a vida toda. E muitas vezes até desculpa te Não, pode interromper, mas falar. muitas vezes até por não conseguir enxergar, eu acredito, no dia a dia dele, às vezes não está tão claro a aplicação daquele conhecimento que ele está recebendo na escola. Ele não vê uma aplicação prática no dia a dia, né? E aí Exato. fica mais difícil de absorver aquele conhecimento. Tem muita gente que fala, né, quando está estudando, mas pra quê? Pra que eu vou precisar disso? E daí não tem nem vontade de aprender, né? Acaba ficando mais difícil mesmo. E o método cíclico, ele é um método que ele foi criado, foi popularizado, na verdade, na década de 50, e ele apoia-se no famoso ciclo PDCA,
Quem é da área de TI deve lembrar que é uma ferramenta que é utilizada muito em gestão de projeto. Então ele tem um looping, processos também. processos, ele tem um looping contínuo em 4 etapas, né? Que é o P, D, C, A. E aí, o que acontece? Com base nesse método cíclico, esse método cíclico ele faz ele é muito inovador, né? E ele faz uma revisitação naquele determinado assunto, e toda vez que ele revisita, ele aprofunda. Então tem muitas escolas que utilizam isso, originaram outras metodologias, e o RPA na prática aconteceu da mesma forma. A partir desse método cíclico, ele originou o método ATA. O método ATA ele foi criado exclusivamente para o treinamento RPA na prática. Ele é um método que pega o aluno que está começando do zero e leva ele até os 5 dígitos mensais. Então, ele acompanha o aluno do início até o final. São 5 passos para chegar até o final. Lógico que não depende só da gente, né? Depende do aluno também, né? Se ele não fizer a parte dele, nós fazemos a nossa parte. Mas se ele não fizer a parte dele, ele não vai conseguir chegar lá na ponta, né? Se ele não assistir o treinamento, ele não vai chegar na ponta. Mas até aquele aluno que muitas vezes pode estar longe da escola durante um tempo, há muito tempo sem estudar, não está mais com o ritmo de aula, ele quando entra no método ATA, que é aprender, treinar e aprofundar, ele vai estudando poucas horas por dia, ele não precisa se matar para estudar, ficar estudando durante horas, até mesmo porque a gente sabe que o cérebro não absorve tudo isso, né? E ele vê um conteúdo básico, e aí ele aprende, ele treina, coloca isso em prática. Então é bem o que você comentou, coloca em prática e vendo que aquilo pode ser aplicado, isso já empolga. E aí a próxima vez que ele vai revisitar esse conteúdo, ele aprofunda, ele vê de uma forma diferente. E isso faz o nosso aluno conseguir desenvolver automações, trabalhar com isso se ele quiser, desde os primeiros módulos do treinamento. Ele não precisa terminar o treinamento para daí entrar no mercado de trabalho. Ele pode já, durante o treinamento, dependendo do esforço dele, ele pode já começar a fazer as automações dele. Lógico que no final do treinamento ele vai olhar e, opa, né, essa automação aqui poderia ter feito melhor assim, assim, assado, mas o robô vai funcionar da mesma forma. Então, é assim que funciona o método ATA, mas você é mestre do método ATA também, né? Então pode complementar isso, de repente eu esqueci de alguma coisa. O que a Gi comentou a respeito dessa questão das 5 etapas, né, dos 5 passos do método, né, que nós nomeamos aqui como entender, né, então entender o que você está fazendo, para você poder aprender aquilo, né, o porquê daquilo, né, que é o segundo passo. Aí você pratica o que você aprendeu, certifica, né, de que aquilo realmente funciona, né, de que aquilo na prática, ele tem uma aplicação prática, de fato, né, e ela é funcional. Né, você tem condições de se certificar também, ou seja, de fazer a prova de certificação do fabricante Automation Edge. Né, que é um grande diferencial, né? Exato, esse é o grande diferencial porque, pessoal, a gente está falando aqui de uma certificação internacional, né? É uma certificação que é oferecida pelo próprio fabricante, né, e que o RPA na prática vai te preparar para isso, faz parte do nosso objetivo aqui, né? Que os nossos alunos se certifiquem, caso tenham interesse, né? A gente sabe que, eventualmente, a pessoa, certificação para mim não, sei lá, não faz diferença, mas a gente acredita que pode ser um grande diferencial, falando de currículo mesmo, né, e até mesmo de realização profissional, e a pessoa vai colocar a mão na massa, né, qual que é o quinto passo da metodologia, né, ou seja, é um treinamento prático, tá, você não vai ficar ali ouvindo as pessoas falando e sobre coisas muito abstratas e, né, divagando, filosofando, enfim, você vai conseguir entender, aprender, praticar, se certificar e colocar a mão na massa desde o início do treinamento, como a Giovana comentou. Né?
Sim. Então, qual que é o principal diferencial, na minha opinião, aqui, que a gente percebe, porque assim, o RPA na prática é um treinamento novo, mas é algo que já existe, algo que a gente já vem entregando desde 2017, né? Um treinamento que até então ele era restrito, ele era direcionado, é um Nunca foi produto aberto. direcionado, exatamente, é um produto que era focado para treinamento em company, online ou presencial, enfim. Então, ele foi desenvolvido nesse tempo, né? E o que a gente percebe dele, o grande diferencial é que você aprende a fazer uma coisa hoje com a plataforma, amanhã você aprende um outro cenário em que você pode aplicar aquele conhecimento que você adquiriu na aula anterior, né? E você vai adquirindo e enxergando possibilidade de automação utilizando a mesma ferramenta, mas com estratégias diferentes, utilizando, de repente, comandos distintos dentro da plataforma. Né? E aí você consegue chegar, através disso, à formação de uma linha de raciocínio que pode permitir você aperfeiçoar os seus robôs antigos ou você conseguir trazer automações mais robustas, mais performáticas, né? E que exijam menos sustentação, né? Se as aplicações com as quais você estiver interagindo permitirem, né? Porque muitas vezes a automação, muitas vezes não, né? Eu diria que a automação ela é sempre limitada, na verdade, às aplicações com as Sim. quais ela está interagindo, né? Então, se você está interagindo com um RP, se esse RP estiver indisponível, obviamente a sua automação ela não vai conseguir interagir, ela não vai conseguir trabalhar. Então, a sua automação ela é sempre limitada pelas aplicações que você está interagindo. Mas você consegue sempre encontrar uma forma de repente, aplicar uma melhoria, de deixar aquela automação mais rápida ou mais segura, né, ou as duas coisas, né, que é o cenário ideal. Então, esse é o nosso objetivo, né? Fazer com que você consiga receber o conhecimento, absorver isso e sedimentar isso, né? Porque você vai conseguir ver na prática, né, como o próprio nome do treinamento diz, as aplicações disso tudo no seu dia a dia. Tá? Exatamente. Tanto que tem um módulo até do treinamento, e é um módulo inteiro, onde o aluno consegue pegar uma automação e fazer o projeto do início ao fim, como se ele realmente estivesse como um consultor, né, pegando um trabalho de um cliente, validando a automação, fazendo toda a documentação inicial, enfim, os passos da automação, a linha de raciocínio, como que ele vai fazer a entrega, como que ele vai colocar isso no Arquitetura, robô, né? toda a arquitetura, que isso, para mim, era algo que, quando eu aprendi, ficou um ponto de interrogação muito grande, porque eu sabia automatizar, eu sabia fazer dentro da ferramenta do Process Studio as automações, porém eu morria de medo, e como eu não fui atrás de trabalho CLT, assim, com uma equipe, até... depois comento com vocês se vocês não souberem, quem for novinho aqui, tiver 18 anos e tal e ainda não souber o que é CLT, é carteira assinada, né, Rosni? É carteira assinada quando você é registrado por uma empresa mesmo. E eu não fui buscar um trabalho dessa forma. Eu peguei e comecei a trabalhar com projetos como pessoa jurídica. Isso até é um assunto que a gente vai abordar na live dessa semana, no Instagram. Então, se vocês quiserem saber como que funciona o trabalho CLT, PJ, já fica aí, vou dar um spoiler. E aí é o seguinte, eu tinha uma dúvida muito grande de como que funcionava essa estrutura. E dentro do treinamento RPA na prática, a gente tem um módulo inteiro que mostra, pega na mão do aluno mesmo, para ele praticar, para quando ele terminar o treinamento, ele já tem confiança, ele tem domínio daquilo que ele vai fazer. Literalmente é assim, realmente pegar na mão e fazer, dar os primeiros passos até chegar lá no final com segurança. Tanto que a gente criou todo um ecossistema por trás disso, para que quando o aluno chegar lá no quinto passo, lá no módulo Mão na Massa, ele já participa de um ecossistema que é o banco de Edgers e a comunidade. Então, assim, para quem não sabe,
Quando você se torna um aluno RPA na prática, você vira um Edger. E aí você entra num ecossistema que faz parte do treinamento. Uma das entradas é ali na comunidade. A comunidade é onde você vai ter todo o apoio, todo o network ali com as pessoas que estão vivendo aquele momento junto com você. Então você vai ver assim que aquele teu colega que estava ali aprendendo junto com você, fazendo os robôs e tal, tendo a mesma dúvida que a tua, de repente chegando nos 5 dígitos. Então assim, isso é bem legal você ver que tem pessoas que estão vivendo aquilo junto com você, isso te dá força, ânimo para você continuar. E ali dentro a gente também vai postar algumas oportunidades de trabalho, e no banco de Edgers é onde o aluno vai ter o nome dele, caso ele queira, lógico, não é obrigatório, ele vai ter o nome dele com as engrenagens que ele for conquistando durante o treinamento. Então, a cada passo, em determinados momentos do treinamento, existirão módulos, exercícios de desafio, onde o aluno vai fazer aquele exercício, vai encaminhar para os instrutores da RPA na prática, a gente vai validar, tem um tempo para fazer essa validação, e se estiver correto, ele ganha uma engrenagem que vai junto para esse banco de Edger, que essa engrenagem nada mais é do que a prova de que ele passou por aquele item e que ele já está capaz, ele já é capaz de fazer, por exemplo, automações web. Então, esse banco ele será divulgado para recrutadores e parceiros e clientes do Automation Edge, para que eles possam entrar em contato diretamente com os nossos alunos, visualizando em que nível que eles estão, para ofertar oportunidades de trabalho, oportunidades de negócio. A gente sabe que muitas pessoas que entram, né, nos treinamentos e que vão entrar no treinamento do RPA na prática, muitas vezes não estão procurando uma oportunidade de trabalho, né, Rosê? Às vezes a pessoa está querendo mostrar valor dentro da própria área dela. Trabalha lá, por exemplo, como contador e ele quer uma promoção, ele quer automatizar os processos dele, automatizar os processos do setor dele. E a gente já viu pessoas conquistarem níveis muito rapidamente dentro da organização por ganhar esse conhecimento, que faz uma diferença gigantesca hoje em dia. Sem dúvida, sem dúvida. Como o pessoal costuma dizer, né? O conhecimento em RPA, hoje é uma tecnologia muito recente, muito nova, então existem poucos profissionais com esse conhecimento e com essa habilidade já formada dentro das companhias, né? Então, as pessoas que se preocupam em se antecipar e adquirir esse conhecimento e conseguir aplicar isso no seu dia a dia, levando como uma inovação, como um diferencial curricular mesmo, como um diferencial do profissional, esse tipo de conhecimento, a sua curva de crescimento profissional tende a ser acelerada em muito, né? Nós temos um caso de sucesso aí que até a Giovana comentou, meio por cima, né? Mas de um profissional que fez o treinamento e que, em questão de uma semana, conseguiu alçar uma posição de liderança dentro da sua área, simplesmente porque ele identificou oportunidades e realizou a automação, né? Então ele identificou a oportunidade, fez a automação, e isso elevou a moral dele dentro da companhia, que em uma semana ele acabou assumindo uma posição de liderança dentro do seu time. Sim. É claro que isso é um ponto fora da curva, a gente sabe que nem toda a companhia tem um espaço para isso e tudo mais, mas o que a gente quer dizer, assim, atitude, né? Então, buscar o conhecimento, se antecipar ao mercado e ter a atitude de reconhecer as oportunidades de automação, as oportunidades de melhoria nos processos e onde que um RPA, onde que uma automação, onde que de repente uma mudança no processo pode ajudar a organização a acelerar os seus processos, consequentemente acelerar de repente faturamento ou reduzir custo, né? Reduzir risco, que é também um ponto que a gente precisa bater muito aqui, que é a redução de risco no erro, né?
porque muitas vezes as automações que serão entregues, elas não vão estar focadas, talvez, na redução do consumo de capital humano em execução de rotinas, né? Mas não com o foco na redução do custo de capital humano, mas a redução do fator de erro na execução dessas rotinas, porque tem processos que um campo preenchido de forma errada pode gerar um processo milionário, ou pode gerar um não faturamento, né? Uma multa, exatamente. Sim. Então, você perder um prazo, uma informação errada pode gerar, enfim, problemas gigantescos, né? Exato. Então, exato. Com a automação, você acaba reduzindo esses fatores de erro, e são pontos que você pode levar como melhoria para o ambiente onde você já está inserido, né? Como um diferencial seu, profissional seu, porque o conhecimento é algo que você leva contigo por onde você for. Exatamente. O Fernando Baldin, que é o Country Manager do Automation Edge aqui no Brasil, ele comentou numa entrevista que eu fiz com ele, e ele sempre comenta isso, né, com a gente, que as pessoas que estão inseridas nas áreas de negócio, elas têm um conhecimento incrível, um conhecimento valiosíssimo da área de negócio. Então, eu pegar uma pessoa que é da área de TI, por exemplo, da área de tecnologia, e colocar ela para fazer um processo dentro da área contábil, por exemplo, que é uma área que às vezes tem várias regras de negócio, muita coisa, ela vai fazer, vão ter que explicar exatamente como que funciona e tal, mas é muito mais fácil se for uma pessoa que já vem da área de atuação dela, então já é da área contábil e vai automatizar um processo. Então, ganha muito, né? O ganho é gigantesco. É ter o contexto, né, Gi? Então, essa é uma grande vantagem dessas tecnologias, como o caso do Automation Edge, uma tecnologia low-code, um no-code, porque a pessoa tendo contexto sobre o processo que vai ser automatizado, e tendo raciocínio lógico e tendo conhecimento da plataforma, ela consegue entregar essa automação de uma forma muito mais rápida do que um desenvolvedor super estudado e super certificado e tudo mais. Exato. Porque ele vai demorar muito tempo para entender a regra de negócio, ainda mais falando de Brasil, no exemplo que você comentou a respeito da área contábil, né? A gente sabe que todo dia tem uma mudança e são muitos detalhezinhos, principalmente nessa área contábil, até a área de RH também, agora com o e-social, e tem todas essas coisas, que quem está inserido nesse contexto conseguiria, com um pouquinho de conhecimento da plataforma do Automation Edge, entregar automações que revolucionariam o dia a dia de trabalho do time todo. Né? Exatamente. Muito bem colocado aí esse exemplo. Eu quero aproveitar até que você está falando aí de low code e te fazer uma pergunta. Porque assim, tem muita gente que fala assim, a Automation Edge é fácil de aprender e tal, e realmente a gente sabe que é fácil, né? Mas a gente sabe que não é bem assim também. Se a pessoa não faz um curso, por exemplo, do RPA na prática, aqui no Brasil, o curso do Automation Edge que nós temos digital, o único que está sendo aberto ao público é esse do RPA na prática, né? Mas qual é a diferença se, por exemplo, eu quiser aprender sozinha? Eu quiser, né, me aventurar e aprender sozinha e não me inscrever, já que é fácil. O que você acha sobre isso? Esse é um bom ponto, Gil. Excelente pergunta. O que acontece? Eu vou falar um pouco sobre a minha visão, tá? Quando a pessoa vai pela linha do autodidata, né? Primeiro ela tem que ter um autoconhecimento muito grande, saber assim, olha, eu tenho disciplina para seguir um planejamento de estudos que vai me ajudar realmente a aprender, né? Porque muitas vezes as pessoas elas vão tentar focar naquilo que elas mais têm prazer. Então, assim, o que mais me ajuda? Qual que é a ferramenta a aplicação com a qual eu mais interajo aqui no meu dia e como eu faria para automatizar ela? E já pula toda a base e vai direto para aquela automação específica ou aquele ponto específico para resolver um problema, né? E aí ela vai conseguir, de repente, resolver ali um ponto específico com muito esforço,
né? E se amanhã ou depois chegar um colega e falar, pô, você fez isso dali, dá para fazer isso aqui também? A pessoa já não vai, putz, não sei, Aham. porque ela não tem a base, ela não tem um background, né, de conhecimento que permitiria com que ela visualizasse as oportunidades de automação que de repente, porque assim, gente, é inevitável, tá? Se você está inserido numa área de negócio, numa companhia, é inevitável que as pessoas vejam que você automatizou alguma coisa, Sim, elas vão querer que você faça algo para elas também, tá? Isso é inevitável. sim, Né? Então, se você não construir o conhecimento de uma forma correta, vamos dizer assim, correta talvez é um termo muito complicado, mas de uma forma que você conseguiu sedimentar aquele conhecimento de fato, né, você conseguiu aprender, entender o que você está fazendo, você dificilmente vai conseguir atender essas demandas que vão chegar. Né? E essa é a ideia do RPA na prática com a metodologia ATA, né? Porque você vai entender o porquê que você está fazendo, você vai entender como você deve fazer, né? E colocar isso em prática. Então você vai olhando para os diferentes cenários, praticando o conhecimento que você está recebendo, desde o nível mais básico até o nível mais complexo, de maneira que você vai ter acesso a diferentes cenários de aplicação daquela mesma solução, isso vai conseguir fazer com que você consiga perceber analogias ou fazer analogias, né, entre os processos que você vai ver dentro do treinamento e aqueles que você tem vivido diariamente dentro da companhia, dentro daquilo que você executa nas suas atividades diárias. Né? sim. Então, a, a, essa curva de Conhecimento. conhecimento, realmente, ela vai sendo sedimentada aos pouquinhos, você vai rever, você vai ver várias vezes a mesma coisa em alguns momentos, você vai pensar, pô, eu já vi isso, Uhum. mas não se preocupa que vai ter uma novidade no meio do Sim. caminho, Uma checkbox e lá. uma checkboxzinha que você ainda não tinha percebido que estava ali, ou tá ali, mas eu não sei o que faz, né? Então, tudo isso está sendo pensado e construído de maneira detalhada para que você possa ter a melhor qualidade possível e a maior absorção de conhecimento possível. Né? Sim. Essa que é a ideia e a grande vantagem em você fazer o treinamento do RPA na prática, utilizando aí a metodologia ATA. O que eu vejo, Rosni, de pessoas assim que não fizeram o treinamento, muitas vezes acabam procurando a gente pelo suporte ou são direcionadas, né, por alguém que nos conheceu e tal pessoa pode ajudar e tal. Muitas vezes vem já estão fazendo automações lá que envolve banco de dados, que envolve API, né, que já está um pouco mais profundo. Você vê que a pessoa já tem um conhecimento, já está há um tempo ali, mas às vezes vem com umas perguntas muito básicas, por exemplo, eu não estou entendendo por que no meu preview data as informações estão embaralhadas, que é algo assim que você aprende nas primeiras aulas. Então, é fácil, porém existem alguns detalhes que, se você tentar corrigir lá na frente, depois que você já pegou o mau uso, digamos assim, né? Já tem o vício, né? O vício, exatamente, essa palavra. Já tem o vício, fica mais difícil de você corrigir. É Então, o verdade. certo é você já aprender certo. E como tem muito conteúdo na internet também, muitas vezes você não consegue saber exatamente, como você falou, já quer fazer uma coisa muito avançada, você não sabe exatamente por onde você começar, qual é o caminho certo. É como uma criança que tem que começar a engatinhar, daí depois começa a dar os primeiros passos, daí depois vai andar de bicicleta, né? Então você tem que ter realmente um passo a passo, senão você acaba se perdendo, você até aprende, só que você vai ter problemas lá no futuro, você vai ficar irritado, você vai achar que o problema é da ferramenta, e uma coisa que devia te trazer prazer, porque é muito gostoso você fazer automações, é muito bom você ver uma automação que você fez e ela interagindo, você mostrar isso para o cliente, ver o brilho no olho do cliente, né? Aquilo ali, putz, não acredito, é o robô que você está fazendo, é É, você que está mexendo, é já uma começou. recompensa É muito que não tem bom. preço, né? É muito bom. Exatamente, Isso é muito bom, exatamente. realmente. E como a curva de raciocínio é muito rápida, né? Então você acaba
você se surpreende até com as coisas que você está fazendo. Isso é muito legal, vale muito a pena, muito a pena. E falando de curva rápida, né? A gente tem casos vocês já devem estar acompanhando as nossas redes sociais. Aliás, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, se você ainda não olhou o nosso perfil, de repente, lá no Facebook, se você ainda usa o Facebook, nós estamos lá também. Vale a pena seguir, a gente todo dia está colocando bastante conteúdo interessante lá. E a gente até contou, essa semana até foi uma história interessante de uma das nossas alunas que ela trabalhava numa área que não tinha nada a ver, você nem imagina, né? Mas ela trabalhava com enfermagem, ela era enfermeira, e com 3 semanas após a realização do treinamento, ela já estava entregando o seu primeiro projeto. Pois é. Então, é um negócio assim, 3 semanas depois do treinamento, eu já estava entregando um projeto, não é que, né, estava... Não, então... óbvio que depende muito da pessoa, aliás, depende muito mais da pessoa do que da gente. Do que da gente, obviamente. Exato. Mas o que a gente quer dizer com isso é que é perfeitamente possível e que se você não é da área de TI, isso não é necessariamente um problema. O que eu costumo dizer é que na verdade, a maioria das pessoas costuma dizer que para trabalhar com o Automation Edge especificamente, são 2 requisitos principais, eu diria. Um é raciocínio lógico. Né? Então, você tem um raciocínio lógico, você não precisa saber programar, não precisa saber Java, não precisa saber PHP, não precisa saber... Não precisa. Então, o que você precisar eventualmente usar desse tipo de coisa, vão ser em detalhes muito pequenininhos que você vai poder dar um Google, olha lá no Stack Overflow, vai ter a solução pronta, você copia e cola e você vai conseguir executar. Então, não é uma preocupação que você precisa ter. Tá? Não sei desenvolver. Não é uma preocupação. E o segundo ponto que eu sempre digo é criatividade. Tá? Gente, tem que ser criativo porque não vai ter um procedimento operacional dizendo assim, olha, para automatizar esse processo especificamente, você vai usar esse comando, você vai ligar assim, você vai usar um pensa de um jeito, né? Não existe, né, um procedimento dizendo assim, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Não tem uma receita de bolo. Exatamente. Então, você precisa ser criativo para criar soluções para o problema que o teu cliente trouxe ou que o teu processo exige. Né? Então, esses são os 2 principais... esses 2 são os principais requisitos, né, eu diria, para trabalhar com o Automation Edge especificamente. Tá? Esse é o ponto que a gente queria deixar bem claro. Tá? Não precisa ser técnico. Sim. Você tem criatividade, você consegue ter aquele olhar analítico, de olhar para o processo, entender... Tem que gostar de tecnologia também, né? E gostar de tecnologia, né? Isso acaba sendo meio que inevitável nos dias de hoje. Se você está trabalhando hoje numa organização, provavelmente você usa um computador e você minimamente sabe operar ali, de repente, redes sociais, um Excel, alguma coisa nesse sentido. É um conhecimento que já é suficiente para você começar. Tá? E Rosy, fala aí para o pessoal. E aí, qual é o melhor momento para começar? Ano que vem, no meio do ano? Quando começar? Vou esperar o mercado estar saturado, né? Tu não sabe, daqui uns 5 anos eu começo, né? E já tem bastante gente fazendo, né? Sim, Pessoal, a hora é agora. Né? Isso é fato. Né? Porque a Automation Edge atingiu... Se você já acompanha a Automation Edge lá no LinkedIn, nas redes sociais, enfim, você já sabe que a Automation Edge já atingiu mais de 100 clientes, né, no Brasil. Então, está em franca expansão, né, e existem pouquíssimos profissionais qualificados e disponíveis no mercado para atender a demanda que esses clientes vão trazer. Né? Então, esse é o momento de fazer o treinamento, de conhecer a plataforma e de se especializar em algo que está despontando no mercado como uma tecnologia com diferencial aí, principalmente comercial, né? Porque tem um motivo para tantas empresas estarem comprando, e técnico, obviamente, né? Exatamente. E a gente está aqui, né, para apoiar vocês em toda essa jornada, essa caminhada. Isso aí. É verdade. Beleza. Maravilha. Bom, pessoal, a gente quer agradecer vocês aí pelo tempo, né, de vocês estarem aqui com a gente até agora. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixa o teu like aí embaixo. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo as nossas redes sociais, né, do RPA na Prática. Se você tem interesse em fazer o treinamento, entre lá na nossa fila de espera. Daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar aí mais informações a respeito do treinamento.
e a gente espera vocês nas nossas videoaulas aí em breve, tá bom? Exatamente. Beleza. Valeu, galera. Muito obrigada e vão aproveitando aí, vendo as nossas redes sociais, que a gente tá postando bastante conteúdo lá para vocês. Tá bom? Falou? Tchau! Valeu, gente. Tudo de bom. Até mais.